Boa noite a todos. Meu nome é Marcos Godoy. Nós estamos aqui hoje para conversar com vocês a respeito de um tema super importante que é sobre a ecografia vascular dos membros inferiores referente às varizes dos membros inferiores. Eu sou cirurgião vascular de formação. Me formei já há 20 anos como cirurgião vascular e após esse tempo eu me especializei também em ecografia vascular periférica. E ao longo desses 20 anos o que eu percebo cada vez mais é que a ecografia vascular periférica ela tomou um lugar muito importante dentro do diagnóstico dessa doença vascular periférica e também do acompanhamento dos pacientes. Mesmo quando a gente está numa fase ainda pré-operatória, de diagnóstico geral, como quando a gente segue os pacientes no pós-operatório. Então isso, na verdade, gerou uma demanda muito grande à procura desse exame, não só pela sua sensibilidade, por ser um exame extremamente útil, no sentido de que o médico ele pode decidir com esse exame o que ele vai poder seguir o paciente ou fazer, etc. Mas não só por isso, mas porque é um exame que é hoje altamente acessível, todas as grandes cidades você consegue ter esse exame à disposição, o profissional consegue, e mais do que isso, é um exame que ultrapassou fronteiras, né? Quando no início a solicitação para esse exame normalmente era só para investigação das doenças ainda na sua fase inicial e algumas doenças isoladamente, com muito carótidas, o pessoal pedia. Hoje não, hoje a ecografia vascular periférica ela é solicitada para todos os segmentos do corpo onde ela pode ser aplicada. Então a gente tem ecografia de carótidas e vertebrais, membros inferiores, arterial e venoso, membros superiores, artérias abdominais, artérias renais, né? Então, assim, é um exame que tomou realmente uma proporção muito grande, mas principalmente por quê? Primeiro porque ele é um exame não invasivo, ele traz informações anatômicas e informações funcionais super importantes e com uma sensibilidade muito alta no diagnóstico, e ele é um exame reprodutível, ou seja, o exame que eu faço hoje, um outro colega pode fazer no outro dia e dar os mesmos dados e ainda mais, seguir esse paciente com a evolução da sua doença, ou como eu disse, num pós-operatório, um controle de pós-operatório. Hoje, particularmente, nós escolhemos o tema das varizes para conversar com vocês. E não foi à toa, né? Nós escolhemos esse tema principalmente porque, dentro do contexto da doença vascular periférica, no nosso meio, no nosso país, vocês vão ver, a gente vai comentar sobre isso, que a doença varicosa ela é extremamente prevalente. Então, existe um grande número de pessoas que precisa do diagnóstico correto, do diagnóstico bem feito, bem conduzido das suas varizes, para que o médico que está seguindo o caso desse paciente, ele possa então tomar a melhor decisão terapêutica, seja ela apenas um tratamento clínico, seja ela uma intervenção cirúrgica. E o mais interessante, depois que esse paciente se ele é submetido a uma intervenção, você pode acompanhar o resultado dessa intervenção com ecodoppler periférico. Então, de maneira a dizer assim, simplificadamente, é um exame que está em todas, né? Nessa apresentação, nós vamos mostrar para vocês alguns conceitos básicos, e longe disso ser uma aula teórica, uma explanação para esgotar o assunto, a gente gostaria que vocês conversassem com a gente e mandassem perguntas. Isso aqui, na verdade, nós nos propusemos a fazer um bate-papo informal, aproveitar essa grande oportunidade hoje que as redes sociais nos oferecem, né? Todos utilizam bastante isso, até o nosso presidente aí está utilizando bastante, né? Então a gente pretende fazer isso de uma maneira agradável que possa ser útil e despertar a curiosidade de vocês sobre o tema e esclarecer algumas dúvidas que muitas vezes vocês têm no cotidiano e não têm oportunidade de conversar com algum profissional de maior experiência. Acho que a gente pode entrar aqui já propriamente com a apresentação, né?
que a gente quer mostrar para vocês. E dessa maneira, então, a gente vai conversando e eu gostaria que a gente pudesse ter aí uma pergunta, uma interação de vocês, ok? Então, em primeiro lugar, é muito importante a gente traçar o panorama da doença varicosa, né? Muita gente não tem noção do quanto a doença varicosa ela é prevalente no nosso meio. Nós chamamos aqui então a insuficiência venosa crônica de doença venosa crônica e ela tem uma prevalência muito grande na população mundial. Então, essa aqui é uma referência de um artigo internacional mostrando que praticamente 1/4 da população mundial apresenta doença venosa crônica. E dentro dessa grande proporção, em torno de 6% desses pacientes eles vão evoluir para a doença venosa crônica num grau mais grave, num grau mais avançado, evoluindo com o que a gente chama de úlcera varicosa. Úlcera varicosa é um quadro extremamente difícil de tratar, doloroso. E no Brasil, essa prevalência é mais alta ainda. Os dados do Ministério da Saúde, eles nos mostram uma prevalência em torno de 35% da nossa população. Os sintomas que essa doença provoca, elas têm um impacto socioeconômico imenso. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui uma piora na qualidade de vida importante para o paciente. Quanto mais intensa essa doença, quanto mais grave, né? Quanto mais ela se torna cada vez mais sintomática. E é a 14ª causa de afastamento do trabalho no nosso meio. Então, vocês vejam a importância epidemiológica da doença venosa. Na verdade, quando nós nos deparamos com essa doença, a gente percebe diferentes formas de apresentação. Nós percebemos aqui essa forma mais corriqueira, né? Nós observamos as varizes no membro inferior de um paciente, às vezes muito dolorosas, muito sintomáticas, às vezes não. E a seguir, então, esse quadro, ele, com o passar do tempo, ele vai se tornando mais grave. Você pode ter a formação aqui dos famosos eczemas, né? Aquela pigmentação da pele, atrofia da pele, e num grau mais avançado ainda, a úlcera varicosa. Então, perceber aqui que essa doença tem diferentes graus de apresentação, é claro, em cada momento que você pegar esse paciente para poder fazer um exame, fazer um diagnóstico, claro que um paciente com um quadro mais avançado vai apresentar mais alterações, um paciente ainda com um quadro mais inicial, né? É importante a gente dizer que hoje o ecodoppler ele é considerado o padrão ouro dentro do diagnóstico da doença varicosa. Ele já faz parte da propedêutica armada e complementa o exame físico. Então, tudo que a gente aprendeu na faculdade lá uns anos atrás, falando sobre anamnese, exame físico, né? Hoje o ecodoppler ele ocupa o 3º pilar dentro do diagnóstico inicial do paciente. A gente faz para o diagnóstico de varizes, anamnese, exame físico e ecodoppler. Não tem um especialista que vai atender essa doença e vai deixar de pedir um ecodoppler para o seu paciente. Agora, a principal questão é o seguinte: como eu posso fornecer as melhores informações dentro desse contexto para que o profissional que está recebendo um laudo ele possa estar bem informado a respeito da doença? Então, vão aqui algumas dicas importantes ou alguns assuntos de extrema importância, né? Primeira coisa que a gente costuma dizer é sobre a anatomia. O exame venoso, ele é, em síntese, um exame anatômico. Você tem que conseguir perceber quais são o trajeto dos troncos venosos principais, e aí nós estamos falando das veias safenas, conhecer a distribuição da safena, reconhecer a safena, e a partir disso procurar e fazer os melhores diagnósticos. Aqui nós apresentamos um conceito clássico, né, básico, mas que todos têm que dominar, que é a respeito do compartimento safena. O compartimento safena ele apresenta uma face subcutânea, superficial, e uma face muscular profunda. Então, a veia safena magna, aqui no corte transversal modo B, ela se encontra nesse compartimento. Então, primeira questão aqui que eu gostaria de colocar para vocês é se todos vocês estão habituados a perceber esse tipo de localização aqui da safena magna e reconhecer que a gente tem aqui uma veia
localizada no compartimento, então eu tenho que chamar essa veia de veia safena magna. Tá? A veia safena magna, então, é importante a gente conhecer a distribuição dela. A distribuição da safena magna, ela vem desde lá do terço distal da perna, ela apresenta um trajeto ascendente pela face medial da perna e a seguir da coxa, né? E ela vai desembocar lá na crosta da veia safena magna. Aqui na crosta da safena magna, que é a comunicação da safena com a veia femoral comum. Eventualmente você pode ter algumas tributárias que vão se juntar a ela, que é importante a gente poder reconhecer, como essa acessória lateral da coxa, mas o mais importante é a gente saber reconhecer essa distribuição anatômica da veia safena e realmente o trajeto dela torna-se muito importante para a gente poder perceber e fazer os diagnósticos da melhor maneira possível. Uma confusão muito frequente é a gente perder esse trajeto e chamar o que não é safena de safena. Né? Então nós gostaríamos que vocês pudessem atentar para esse trajeto que é extremamente importante. Né? Então aqui a gente mostra um vídeo para vocês e primeiramente eu vou deixar esse vídeo correr para mostrar aqui um achado muito básico, mas que é extremamente necessário. Né? Nós estamos aqui observando a veia safena magna em um corte transversal, e essa veia safena magna, ela está sofrendo uma compressão com o transdutor. Como você sabe que está tudo bem aqui? Veja, se você parar o vídeo, você vai perceber que uma hora as duas paredes da safena magna, elas se coaptam. Né? Se a veia ela sofre uma coaptação tanto da parede posterior como da parede anterior, o que você percebe aqui é que não há nada dentro da luz da veia para que você possa dizer que tenha, por exemplo, um trombo, um material ecogênico aqui dentro. Então, a compressibilidade venosa é algo extremamente importante dentro do diagnóstico da doença venosa. Né? Se você tiver aqui uma veia que ela não seja compressível, isso quer dizer que você tem uma oclusão parcial ou total da veia. Você já pode perceber aqui que vai haver uma obstrução para esse fluxo. Então, esse achado é extremamente importante. Então, nesse momento, a gente gostaria de saber aqui, vocês estão reconhecendo aqui o compartimento safeno? Então, vocês estão vendo aqui a face subcutânea e a face muscular? É extremamente importante que vocês possam reconhecer esse achado, porque, na verdade, qualquer veia pode assumir esse aspecto. Qualquer veia pode ser compressiva, né? Uma veia superficial. E quando você nota que uma veia que está no compartimento, você percebe que aqui se trata da veia safena magna. Ok? Essa imagem aqui, como é que nós poderíamos interpretar essa imagem? Será que alguém tem alguma opinião a respeito? Como eu chamaria isso? É muito importante que a gente perceba isso. Essa imagem aqui, ela mostra para a gente o compartimento safeno e dentro do compartimento safeno, num corte transversal, duas veias. Então, essa é a primeira coisa importante de nós notarmos. São duas veias dentro do compartimento. A seguir, nós percebemos uma veia mais superficial. Ela está aqui no segmento, na camada, né, subcutânea. Então, vocês percebam aqui como nós avaliamos isso. Dentro do compartimento safeno, a presença de duas veias, se você faz um scan dessas duas veias por um determinado segmento, 5 a 10 centímetros, você pode dizer aqui que existem duas safenas. Né? Então, duas safenas aqui a gente chama de duplicidade da safena. Então, é nessa ocasião que você chama de duplicidade da veia safena magna. Quando você tem essa safena identificada dentro do compartimento, porém em duplicidade.
isso tem uma interpretação diagnóstica muito importante, principalmente se um desses segmentos ou se os dois segmentos estiverem doentes, estiverem patológicos, em qualquer um dos achados que nós podemos encontrar na patologia, seja uma oclusão, seja um refluxo. E a respeito dessa veia aqui mais superficial? É outra questão que eu quero colocar para vocês. Se a gente voltar um pouquinho aqui naquele slide da figura anterior, e nós percebemos aqui o trajeto da safena magna, você vai se habituar a examinar a safena magna nesse trajeto. E pode ser que nesse trajeto você se depare com uma imagem assim, uma veia nesse trajeto, mas uma camada bastante superficial. Então, apesar de você estar no trajeto da safena magna, nessa camada aqui você não tem a safena, porque não é a veia dentro do compartimento. Então, é uma veia que está no trajeto da safena magna, mas não é a veia safena magna. Isso é extremamente importante para que você possa reconhecer o que está acontecendo. Uma outra questão muito importante, que é uma fonte frequente de dúvidas, e a gente trouxe aqui para poder colocar para vocês essa variação anatômica que pode acontecer, é sobre a hipoplasia da safena, né? Se nós imaginarmos aqui que essa linha arqueada é a veia safena magna e essa linha reta representa o sistema venoso profundo, nós vamos perceber o seguinte: aproximadamente 70% dos pacientes a gente observa a safena magna em todo o seu trajeto, né? Bonitinha, desde lá da região do tornozelo até as regiões mais proximais. Mas em 1/3 dos pacientes isso não acontece. Em 1/3 dos pacientes você vai ter uma hipoplasia ou uma aplasia da veia safena magna. Isso é muito importante que você reconheça. Então perceba, quando nós estivermos aqui frente a um quadro desse, onde a safena magna não puder ser identificada, isso pode acontecer num trajeto mais longo ou num trajeto mais curto. O que vai acontecer? Você vai ter uma veia acessória, chamada de uma veia safena acessória, que na verdade ela pode então drenar a safena magna, porque aqui ela não existe ou ela se encontra hipoplásica. Isso é muito importante, porque na verdade, principalmente nos casos patológicos, o cirurgião ele tem que estar informado sobre a aplasia ou a hipoplasia da safena magna em algum segmento. Então imaginem que em 1/3 dos pacientes você vai encontrar esse tipo de alteração. E isso, claro, você só vai saber se você tiver essa informação, você vai saber encontrar se você fizer, na verdade, uma busca ativa, porque encontrar uma safena em duplicidade dentro do compartimento, ou encontrar uma safena única no compartimento, na verdade é um alívio. Mas lembre-se que você vai estar fazendo um diagnóstico aqui em torno de 2/3 da população, enquanto que 1/3 da população apresenta essa alteração de hipoplasia ou de aplasia da veia safena magna. Outra questão importante para a gente colocar é a respeito do conceito de refluxo. A gente costuma dizer no nosso dia a dia que no exame das safenas ou no exame das varizes, você procura 2 coisas somente. Você procura o refluxo e procura a obstrução. O problema é entender o que é o refluxo, como ele acontece, por que ele acontece. Então, na verdade, as veias periféricas, elas apresentam válvulas. E essas válvulas, elas são capazes de, num primeiro momento, o sangue sendo impulsionado em direção ao coração, elas se abrem. E quando esse sangue vem em via retrógrada, ou seja, em sentido descendente nos membros inferiores, nós chamamos esse sentido do fluxo no sentido descendente ou retrógrado. Se a válvula se coaptar, não vai haver esse fluxo descendente. Se a válvula não se coaptar, esse sangue vai descer em sentido contrário, e acontecendo isso, nós chamamos de refluxo. E aí que começam os problemas, aqui que está relacionado o principal fator fisiopatológico em relação às varizes
dos membros inferiores. Então é importante nós entendermos que refluxo tem a ver com insuficiência valvar. Refluxo não tem a ver com tamanho de veia, com trajeto de veia, com posição de veia. Refluxo tem a ver com insuficiência valvar. E ele pode aparecer tanto nas veias de menor calibre como nas veias de maior calibre. Então, para nós podermos fazer um correto diagnóstico, a primeira coisa importante a dizer é que o principal critério para refluxo é o tempo, né? Não é apenas você visibilizar um refluxo, mas você saber qual é o critério de tempo de refluxo. Então, esse refluxo, ele tem que ser testado, ele deve ser testado na posição em pé, ou seja, na posição ortostática, porque a posição deitada diminui muito a sensibilidade para a detecção do refluxo, você pode ficar em dúvida. Isso é algo que você não deve deixar descrito no seu laudo, fiquei em dúvida, né? Ou o refluxo intermitente. Isso é algo que a gente não deve descrever no laudo. Você deve dar certeza, eu tenho refluxo ou não tenho refluxo. Então, dentro desse contexto, você apresenta aqui os critérios básicos de refluxo que nós utilizamos na prática diária. Para o sistema venoso superficial em geral, seja para troncos safenos, seja para veias superficiais, nós utilizamos um tempo maior do que meio segundo, ou seja, 500 milissegundos. Para as veias perfurantes, a duração desse tempo é menor, são normalmente veias com um grau de fluxo, com volume de fluxo menor, então esse tempo também diminui, né? Então um tempo de 350 milissegundos. E para o sistema venoso profundo, como regra geral, um tempo maior do que um segundo, para poder facilitar. Alguns autores dividem, né? Segmento femoropoplíteo maior do que um segundo, segmento abaixo das veias poplíteas maior do que meio segundo. Mas na rotina diária a gente prefere simplificar e dizer que esse tempo maior do que um segundo para o sistema venoso profundo inteiro, ok? Agora, a gente apresenta aqui alguns casos, né, algumas imagens que são importantes e fazem parte da rotina diária, para perguntar para vocês aqui, chegar naquela hora, qual a sua opinião. Não é? Então, o primeiro caso que a gente apresenta aqui é sobre esse achado ao modo Color Doppler. Então, na verdade, aqui está sendo feita uma manobra de compressão muscular distal. Nós preferimos sempre comprimir a panturrilha, né, para examinar o volume de fluxo. E fazendo essa compressão da panturrilha, nós temos aqui num primeiro momento um fluxo ascendente pela veia safena magna, que está corado aqui em azul. E no segundo momento, esse fluxo descendente pela veia safena magna, que está corado em vermelho. Então, eu gostaria que vocês pudessem me responder aqui o que você considera dessa imagem, se você considera o que você está vendo aqui verdadeiramente um refluxo, se isso é só um achado casual, se você ficaria em dúvida, a nos dizer, a nos dizer se nós estamos aqui observando verdadeiramente um refluxo. Queria saber se alguém aí do público tem alguma posição definida com esse achado de Color Doppler. Está esperando o pessoal entrar aí para responder, né? E, na verdade, o que a gente sempre percebe aqui é que o modo cor ele pode deixar a gente em dúvida, né? Muito embora nós estamos vendo aqui um fluxo em azul e um fluxo em vermelho, mas a grande verdade é o que a gente pode responder a respeito disso. Então, nós estamos aqui com Marcos Jerônimo, né? Marcos Jerônimo aqui está dizendo para a gente refluxo, insuficiência valvar, né? A Karina Marques entrou agora também, está falando com a gente sim, acho que ela quer dizer
eu realmente percebo um refluxo aqui. O Edmar Pereira Olímpio está dando a sua opinião aqui. O certo é testar com Doppler também. Tudo bem, temos 3 opiniões aqui. Vamos falar sobre essas 3 opiniões aqui muito importantes. Na verdade, quando você olha na cor, você está observando um refluxo na cor. Mas a grande questão é que o que nós colocamos aqui é um refluxo prolongado no modo cor. Então, lógico que o nosso bom senso, né, a nossa ânsia em querer dar o melhor diagnóstico para o paciente, nos fala sim, nós temos um refluxo. Né? Nós temos aqui um refluxo já instaurado. Né? A Márcia Taides está falando aqui para a gente, parece ter, mas acho que sempre precisa confirmar com espectral. Muito bem. Isso vem de encontro à opinião do outro colega aqui, que colocou que a gente tem que confirmar com Doppler, né? O Wagner Donella também está nos dizendo aqui, tem refluxo, mas devemos ver o tempo. Então, olha lá, Kleber Cunha, aparentemente refluxo, diâmetro aumentado, testar com espectral. Muito bem, nós já temos muitas opiniões aqui construtivas e muita gente afiada aí no que está falando dentro do contexto aqui do nosso exame. Né? Então, a seguir eu quero colocar para vocês o mesmo segmento, a mesma veia que foi examinada, análise espectral. Então, eu quero a opinião de vocês para saber se o que nós encontramos aqui nessa análise espectral é fisiológico ou é patológico, se nós estamos no caminho certo ou não. Vocês, por favor, confirmem ou não confirmem ou discordem de mim aqui no que eu estou falando. Nair Borges entrou aqui falando, Nuri Borges, perdão, refluxo grave, né? A gente já comenta um pouquinho sobre isso. Então, contar aqui para vocês uma história. Até um certo tempo da investigação da ecografia vascular periférica, pessoal, nós tínhamos apenas e tão somente para testar para testar o fluxo nas veias, nós tínhamos somente o Doppler espectral para poder testar o refluxo. Né? Nós não tínhamos o modo cor. O modo cor ele é uma coisa mais recente dentro da história da ecografia vascular periférica. Na verdade, hoje o que nós fazemos é uma busca ativa. Nós fazemos primeiramente uma manobra em cor, né, para testar a direção do fluxo, e só a seguir, então, nós fazemos a confirmação desse refluxo com a análise espectral. Bem, dentro da análise espectral aqui nós temos coisas muito importantes para poder comentar e ensinar com vocês aqui hoje. Em primeiro lugar, houve comentários aí, parabéns para quem falou, tem que avaliar o tempo. Então é justamente isso. Claro que aqui no nosso vídeo, né, estou adiantando aqui um vídeo sem querer. Claro que aqui no nosso vídeo nós apresentamos aqui o fluxo em direção fisiológica, foi feita uma manobra de compressão e esse fluxo aqui vem no sentido retrógrado. No momento que o fluxo assume o sentido, você tem aqui agora nesse momento o pico do refluxo, né? Então seria o pico da velocidade de refluxo, seguido então por todo o refluxo que ocorre dentro dessa veia. Quando você está fazendo essa análise, nesse momento, você está fazendo uma análise quantitativa. A nossa análise anterior, a nossa análise na cor, é uma análise apenas qualitativa. É uma análise que eu realizo a manobra, claro, a manobra tem que ser bem feita, tem que ser efetiva. Eu observo como bom senso médico que existe aqui uma direção normal e uma direção patológica do fluxo, não é? E a seguir, então, eu preciso confirmar isso com o Doppler espectral. Por que ocorre isso? Porque muitas vezes a sua impressão é errônea quanto ao tempo de refluxo. Muitas vezes você deixou o modo cor mais intenso, o ganho está muito intenso no modo cor, e você tem uma impressão errônea. Então, sempre confirmar o refluxo com análise espectral. Tá? Nós temos mais algumas colocações aqui. O Kleber Cunha colocando para a gente aqui refluxo patológico.
O Marcos Jerônimo, refluxo patológico. O Gustavo Aral, refluxo tanto no tempo quanto na velocidade de pico, maior que 30 centímetros por segundo. Essa é uma outra questão da literatura que não há consenso, mas ele colocou um critério que realmente isso, né? Foi estabelecido alguns anos atrás, em algumas na literatura, que o pico de refluxo deveria ser maior do que 30 centímetros por segundo para que um refluxo fosse tido como significativo. Porém, esse não é o único critério, porque veja, o critério principal é o tempo de refluxo. Então, eu gostaria que vocês se atentassem aqui. Se nós nessa análise espectral a distância entre cada traço maior aqui como 1 segundo, então eu tenho aqui um refluxo de 1, 2, quase 3 segundos aqui. Então, esse é um refluxo maior do que meio segundo e é um refluxo significativo para essa veia safena magna que está sendo analisada, ok? A Márcia Taídes aqui, para testar o refluxo não tem que ser com a veia no corte longitudinal? Muito bem, Márcia. É outra coisa que eu ia comentar aqui com vocês. Ela percebeu que nós fizemos um corte transversal da veia. Na verdade, você vai obter um diagnóstico com a mesma sensibilidade se você fizer no corte transversal ou no corte longitudinal. Qual é a diferença entre um método e outro? A diferença é que com um corte transversal você gasta metade do tempo. Porque, na verdade, você está avaliando apenas a direção do fluxo. Então, sendo a direção anterógrada ou retrógrada, você pode fazer a varredura do vaso em corte transversal e, dessa maneira, ganhar tempo no seu exame. Pode ser feito também no corte longitudinal, mas, como eu disse, atualmente a gente tem preferido aqui no CETROS ensinar e fazer na nossa rotina de exames com corte transversal para poder ganhar tempo dentro dos nossos exames. Alguns estudos demonstraram que você pode economizar até 50% do tempo se você fizer a sua varredura em corte transversal. Você já aproveita no modo B para medir o calibre da safena magna, observar tributários oriundas da safena que sejam insuficientes, relação com possíveis perfurantes, e também você consegue perceber o refluxo da safena magna, tanto na cor quanto no espectral. Esperar mais alguma questão aqui. Por enquanto ainda ninguém, vamos passar aqui para o próximo tópico aqui para mostrar para vocês. Nesse momento aqui que eu estou mostrando para vocês, é um quadro obviamente patológico, né? Mas é um quadro muito interessante porque nós estamos aqui examinando agora o cavo poplíteo, nós estamos na veia safena parva, perdão. Então aqui nós temos aqui a veia safena parva inserindo-se na veia poplítea, tá? E essa veia safena parva, então, aqui bastante calibrosa dentro da sua inserção. Eu faço algumas perguntas básicas aqui para vocês. O videozinho parou de rodar aqui, vamos tentar fazer ele rodar de novo. Muito bem. Algumas perguntas básicas, né? Quais estruturas anatômicas nós conseguimos perceber nesse corte longitudinal da veia poplítea no cavo poplíteo? Quais são as estruturas anatômicas que a gente consegue perceber aqui? Então, nós temos aqui essa veia, essa outra veia, grande veia aqui na face, no plano mais profundo, né? E essa outra veinha aqui. Eu queria a opinião de vocês sobre quais são essas veias. Então, na verdade, aqui um outro ponto interessante também de colocar para vocês é sobre esse tempo de refluxo aqui no modo cor, né?
Qualquer um diria para nós que esse tempo de refluxo é suficiente, claro, né? Fica muito tempo aqui a veia refluindo. Né? Temos aqui algumas colocações. Edmar Pereira, veia sural, ele considerou essa veia aqui como uma veia sural. Muito bem. Veia do nervo sural. Então, na verdade, essa veia aqui é uma veia gastrocnêmia, ok? O plexo gastrocnêmio, nós temos o plexo gastrocnêmio das veias gastrocnêmias laterais e veias gastrocnêmias mediais de acordo com a distribuição muscular. O plexo gastrocnêmio, ele normalmente se une a uma veia gastrocnêmia principal que vai desaguar na veia poplítea. As veias surais, como foi a sua pergunta, elas são veias mais profundas e elas estão localizadas um pouco mais abaixo, no terço médio da perna, por detrás da musculatura da panturrilha, no plexo sural, né? O que a gente fala ali daquelas veias do plexo sural que estão bastante profundas. Essa veia aqui que nós demonstramos, na verdade, é uma veia gastrocnêmia e ela pode ser chamada de veia gastrocnêmia principal. E a outra questão que vocês podem perceber aqui é o seguinte: no momento que eu faço a manobra, o refluxo fica em qual veia? Nós temos refluxo na veia poplítea, temos refluxo na veia gastrocnêmia ou temos refluxo na safena parva somente? Isso é uma outra questão muito importante e muito interessante da gente colocar. Porque, na verdade, vem de encontro a uma interpretação patológica muito interessante. Vamos ver se alguém se habilita a responder essa última pergunta. Já tivemos uma pergunta aqui, sou eu que perguntei, tivemos uma pergunta assim, qual veia está o refluxo, né? Na verdade, fui eu que estou fazendo essa pergunta. Qual veia você percebe, foi o Edmar? Não? Qual veia você percebe o refluxo? Né? Exatamente a minha questão para vocês. Refluxo na parva, o Carlos está falando para a gente aqui, a Márcia Taídes, parva, né? O Kleber, veia safena parva no colorido. Muito bem, veia safena parva no colorido. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um fato extremamente importante. Pessoal, dentro do contexto dos exames do sistema venoso profundo, a veia que apresenta a maior incidência de refluxo primário, ou seja, não há doença nenhuma, é um refluxo venoso por incompetência valvular, que é congênito do paciente, essa veia profunda mais frequentemente encontrada é a veia poplítea. Então, a veia poplítea ela jamais deve deixar de ser examinada no exame de ecodoppler. O que nós percebemos aqui é, nessa região da veia poplítea, o refluxo da veia poplítea drenando para a veia safena parva. Então, se fosse apenas da veia safena parva, você não veria essa continuidade aqui a partir da veia poplítea. Então, fisiopatologicamente, a maior chance é que primeiro nós tivemos aqui um refluxo da poplítea, essa grande pressão da veia poplítea forçou as válvulas da safena parva, né? E a resposta aqui foi que, com o passar do tempo, a veia safena parva se tornou incompetente. É um refluxo bastante prolongado, é um refluxo que você percebe por muito tempo, né? Você vê que em alguns momentos aí deu para a gente ter uma conversa enquanto acontecia o refluxo. Então, na verdade, nunca esquecer dessa mensagem. A veia poplítea, ela nunca deve deixar de ser examinada e avaliada no exame das varizes dos membros inferiores. Ok? Nós temos uma outra questão aqui. O Kleber Cunha está perguntando para nós. Tem que testar um espectral para confirmar? Sim, Kleber. Tem que sempre testar um espectral para confirmar. Muito embora esse tempo de refluxo foi prolongado na cor, como eu mostrei anteriormente, você tem sempre que fazer o teste no espectral. O objetivo maior desse filme que a gente colocou para vocês foi nós notarmos se vocês viam o refluxo na veia poplítea ou vocês estavam vendo apenas na safena parva. Isso acontece por uma causa muito natural, né? O olho normalmente chama atenção para o que brilha mais. O seu olho fica ali na safena parva, que tem o maior brilho.
e a gente esquece da apoplítea que está um pouco mais profunda ali. A outra questão é que abaixo desse ponto, na veia apoplítea, não havia mais refluxo. Então, realmente, ela deságua o refluxo na veia safena parva. Ok? Marcos Jerônimo está colocando aqui refluxo da parva, não podendo afastar a possibilidade de ser também na femoral. Isso, acho que o que o Marcos quis dizer é o seguinte, nós devemos sempre examinar, nunca deixar de examinar, no exame de varizes dos membros inferiores, o refluxo na veia femoral, junto à crosta, e na veia apoplítea. São os dois pontos que eu acredito que seja obrigatório dentro do sistema venoso profundo para que você faça essa avaliação. Porque, em primeiro lugar, na ordem de frequência, a veia apoplítea é mais frequentemente insuficiente, em segundo lugar, a veia femoral comum. Mais alguma questão? Edgar Pereira Olímpio, refluxo secundário. Edmar, assim, nós chamaríamos de refluxo secundário, aí nós estaríamos falando de varizes de causa secundária. Se nós tivéssemos um antecedente do paciente como uma trombose venosa profunda prévia, talvez eu pudesse dizer que foi um refluxo secundário, por exemplo, a recanalização de uma TVP, que tornou a veia apoplítea insuficiente e, consequentemente, a veia safena parva. Nesse caso, o refluxo venoso é tido como primário porque não havia nenhuma causa precedente para essa insuficiência valvar da veia apoplítea, ou seja, não havia história de trombose venosa profunda proximal, nem tampouco de qualquer outra patologia conhecida. Então, esse refluxo, na verdade, para nós, como achado, né, no dia a dia, fica como um refluxo venoso primário. Okay? Na verdade, a gente não se importa em descrever como primário, mas a gente se importa, sim, em descrever como secundário quando há a suspeita de uma sequela de trombose venosa profunda. Tá? Carlos Bonetti, atualmente não existe uma teoria que as tributárias têm um papel principal na formação das varizes. O refluxo da apoplítea não pode ter como consequência? Então, Carlos, não há consenso sobre esse assunto, ok? Nós estamos falando aqui de dois sistemas separados, o sistema venoso superficial e o sistema venoso profundo. Para o sistema venoso superficial, existem duas ideias, né? Ou, primeiramente, você tem um refluxo troncular da veia safena magna, e com o passar do tempo, essa pressão aumentada na safena tornou as suas tributárias insuficientes, ou, sim, pode ser que essas tributárias insuficientes sorveram o fluxo da safena magna, né? E sorvendo esse fluxo, drenando esse fluxo da safena magna, tornaram a safena magna também insuficiente. É difícil você provar aqui que a parva tornou a apoplítea insuficiente, por uma questão de pressão, né? Você tem um regime de pressão muito aumentado na veia apoplítea. Então, o mais natural é que a veia apoplítea, forçando aqui a válvula da safena parva, tenha tornado a parva insuficiente. Seria o mais natural. Mas você não precisa se preocupar em esclarecer isso no laudo. Você precisa se preocupar apenas em descrever o seu achado, até porque a fisiopatologia prévia você não conhece. Nós precisaríamos ter um exame desse paciente, vários exames seriados de muitos anos atrás, para saber o que foi acontecendo, né? Primeiro a apoplítea tornou a parva muitas vezes parcialmente insuficiente, depois a parva insuficiente no segmento mais distal, ok? O Marcos está perguntando para a gente, no caso de refluxo na apoplítea, além de meia, o que o vascular pode fazer? Então, né, atualmente o vascular pode fazer muito pouca coisa para refluxo venoso profundo, né? Realmente, o tratamento para refluxo venoso profundo, de qualquer maneira, é a meia elástica, é a contenção elástica em primeiro lugar. Nós também lançamos mãos de muitas orientações clínicas para os pacientes, então, caminhada para melhorar a bomba da panturrilha, controle do peso, né, o sedentarismo, isso tem que ser abolido completamente. E como tratamento clínico também, hoje nós temos uma gama enorme de flebotônicos que podem ser utilizados e prescritos para o paciente, além da correção dos hábitos de vida. Algumas linhas de pesquisa mais recentes estão tentando desenvolver válvulas que podem ser implantadas no sistema venoso profundo e, dessa maneira, essas válvulas artificiais, bicúspides com certeza, tentarem conter esse refluxo venoso.
mas as pesquisas iniciais ainda estão na fase de testes em animais, não é? Então, assim, nós ainda não temos uma resposta, a medicina ainda vai ter que avançar em torno disso, mas primariamente o que o vascular tem até o momento é apenas o tratamento clínico, medidas de contenção com a meia elástica, medidas clínicas de alterar os hábitos de vida e também os flebotônicos, que são igualmente importantes. Uma dúvida relacionada à junção safenopoplítea, do Marcos Gerônimo. Veia de Giacomini, o fluxo descendente considera como refluxo fisiológico ou patológico, ou nem considera como refluxo? Então, muito importante a sua pergunta, né? Antes de mais nada, vamos esclarecer algumas coisas. A veia safena parva, ela se insere no cavo poplíteo, não é? Qualquer prolongamento da safena parva acima da interlinha do joelho, nós chamamos de um prolongamento cranial da safena parva. Quando a safena parva ela tem um prolongamento cranial e ela se comunica medialmente com a veia safena magna, nós chamamos essa veia de Giacomini. Então, há uma diferença entre prolongamento cranial da safena parva e veia de Giacomini, que na verdade é a veia safena parva se comunicando com a veia safena magna para a face medial da perna. Frente a esse diagnóstico, o que a gente pode ter muitas vezes é a drenagem do fluxo fisiológico da veia safena magna, não é? Que pode se dar por essa veia, que é a veia de Giacomini. Aí vai depender muito do seu achado de exame. O que acontece na maioria das vezes é que quando você faz uma manobra de compressão e você percebe que há um refluxo na veia de Giacomini, você tem que sempre acompanhar o refluxo em sentido descendente e ver onde esse refluxo deságua. A resposta mais corriqueira é que sim, esse refluxo está sendo drenado através da veia de Giacomini, é um refluxo que veio lá da veia safena magna e está sendo drenado para a face posterior da coxa. Aí existem várias possibilidades. O refluxo ele pode drenar para a safena parva, ele pode terminar em uma veia perfurante, ou ele pode ser drenado por uma outra tributária qualquer, medial ou lateral da coxa ou da perna. Então isso vai depender da disposição anatômica do que você encontrar no exame. Existem muitas variáveis nesse sentido, mas principalmente o fluxo em sentido caudal nós chamamos de refluxo, e nesse caso a veia de Giacomini então seria alterada, seria patológica. Né? Edmar Pereira Olímpio, caso legal, obrigado Edmar pelo elogio, a gente tenta trazer coisas boas aqui. Refluxo primário é mais raro que o secundário. Eu não sei se isso é uma pergunta, tá? Mas a verdade é o oposto. O refluxo venoso primário é o mais frequente, né? O refluxo secundário ele é mais raro quando a gente fala de sistema venoso superficial. Quando a gente fala de sistema venoso profundo, eu concordo com você. O refluxo secundário para o sistema venoso profundo ele é muito mais frequente do que o refluxo primário. Então, numa pequena proporção de pacientes no nosso dia a dia, nós percebemos refluxo venoso profundo. Tanto é que a gente preconiza avaliar principalmente a veia femoral comum e a poplítea, e praticamente se não há refluxo aí, você não precisa escanear o sistema venoso profundo inteiro. Não é? Agora, para o sistema venoso profundo, o mais frequente é o refluxo venoso secundário. Eu gostaria de passar aqui para uma outra questão muito importante, que é sobre esse preconceito, né? Quando a gente fala a palavra preconceito, nós estamos querendo dizer aqui que existe um preconceito sobre algumas coisas. Isso a gente tenta desmistificar. Não há relação obrigatória entre calibre aumentado de uma veia e refluxo. Então, a grande questão é que muitos colegas, ao se deparar com uma veia de calibre aumentado, obrigatoriamente consideram que aquela veia deve ter refluxo. E às vezes fazem várias manobras para obter o refluxo, até muitas vezes isso fica cansativo para o paciente e não obtém. Então lembre-se que o refluxo ele se trata a respeito da incompetência valvar, ele não se trata a respeito de calibre. Então você pode ter
uma veia com calibre normal, esperado para normal, e essa veia apresentar refluxo. E por outro lado, você pode ter uma veia de calibre aumentado e essa veia não apresentar refluxo. Tudo vai depender da tua análise Color Doppler como busca ativa e a sua análise espectral para a confirmação do seu achado, ok? Isso é muito importante da gente comentar com vocês. Outra questão crucial que eu quero colocar é o seguinte: todo refluxo tem um ponto de origem e todo refluxo tem um ponto de drenagem. Muita gente considera, durante a ecografia dos membros inferiores, que não consegue achar a origem de um refluxo ou que não consegue pesquisar a drenagem do refluxo. Na verdade, isso é apenas uma questão de você adquirir um pouco de experiência e um pouco de vivência em torno dos padrões de refluxo que existem. Na verdade, a grande maioria dos refluxos, eles surgem a partir de uma grande tributária que está adentrando esse tronco safeno, não é? E o ponto de drenagem, como eu já falei anteriormente, ele é mais variável. Você pode ter um ponto de drenagem numa tributária, você pode ter um ponto de drenagem numa veia perfurante, não é? Ou um grupo de veias tributárias ou um grupo de veias perfurantes. Então isso, na verdade, vai depender muito da sua pesquisa e do grau de evolução da doença do paciente. Normalmente, quando o paciente está no início da doença, você percebe pontos de refluxo mais restritos, você percebe esses troncos safenos com os refluxos mais restritos, mais curtos, não é? E quando o paciente tem muitos anos de doença, normalmente você tende a perceber uma extensão de refluxo mais grave, não é? Por um segmento muito mais longo do membro inferior. Então, isso realmente é uma coisa muito importante, ok? Temos aqui um outro questionamento aqui, o Fábio Bracali. Este curso está indicado também para quem não é vascular? Claro que sim. O aprimoramento médico, né? Quando a gente fala do aprimoramento médico, só um minutinho, desculpa, tudo que é ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Mas fazer ao vivo não é fácil, né, pessoal? Desculpe, o celular não ficou no vibracal. Voltando ao assunto, então. Na verdade, o aprimoramento médico, ele está aberto a qualquer profissional que possa ou que queira se aprimorar e se aprofundar na ecografia vascular periférica. Hoje, a nossa realidade nos nossos cursos é que nós temos vários especialistas diferentes vindo aprender ecografia vascular. Por quê? Porque existe uma demanda enorme, reprimida, não é? Na verdade, nas cidades, principalmente nos centros mais afastados do Brasil, nós temos poucas ou nenhuma pessoa fazendo esse exame e você tem lá os pacientes para poder ser examinados e precisando do diagnóstico da terapêutica. Então, sim, esse curso é aberto para profissionais de outras áreas, né? Notadamente, o mais frequente que a gente tem à procura são radiologistas, ultrassonografistas, cirurgiões vasculares, né? Cardiologistas, e muitas vezes profissionais da área clínica, mas que também são envolvidos com a área de ecografia vascular periférica. Então, sim, o curso está aberto a profissionais de várias áreas. Apenas o que a gente orienta é que o aluno possa adquirir uma base anterior. Então, hoje nos CETROS, nós temos aqui o que nós chamamos de perfil formativo, e eu peço a você que me fez essa pergunta que consulte no nosso site o nosso perfil formativo, porque você vai ter cursos que vão abordar desde a ecografia vascular mais básica até a ecografia vascular mais avançada, para que você não caia na tentação, vamos dizer assim, de já chegar a um curso mais avançado sem ter o básico. Mas sim, se você seguir esse perfil formativo, estudar, se aprimorar e principalmente praticar o que você aprende na sua vida diária, você pode ter uma formação completa. Ok? Marcos Juliana, no caso de safena com calibre bem pequeno, mas com refluxo significativo, o vascular intervém? Essa questão, Marcos, ela depende principalmente do ponto de vista do especialista que está atendendo o paciente em relação a vários fatores. O primeiro fator é o sintoma do paciente. Quando a gente atende um paciente com varizes, uma das primeiras perguntas que é solicitada é o seguinte: você tem dor no local das varizes?
Segunda pergunta é, você tem edema, ou seja, sua perna incha? Então, o tirocínio médico, a decisão terapêutica, ela depende de vários fatores. Mas, sim, normalmente quando as varizes são sintomáticas, a nossa tendência é fazer a intervenção. Hoje você tem muitos tipos de intervenção diferentes que vão desde o mais básico até o mais avançado. Hoje você tem desde a escleroterapia com espuma até o endolaser que pode ser realizado. Então, na verdade, a nossa opção também diz respeito às diferentes opções terapêuticas. Há fatores limitantes como a idade do paciente, cirurgias anteriores, etc., doenças associadas. A gente tenta escolher a melhor terapêutica, mas sim, sempre que há sintomas concomitantemente com refluxo, a tendência do cirurgião é realizar a intervenção, a menos que haja algum fator impeditivo de indicação clínica, do ponto de vista ou de risco cirúrgico ou de limitação de abordagem dessas varizes. Mas a tendência realmente é a intervenção independentemente do calibre. Ok? Como descrever no laudo os pontos de origem e drenagem? Kleber, se aguarda só um pouquinho, a gente vai falar daqui a pouco, eu vou mostrar algumas cartografias, daqui a pouquinho eu já vou mostrar isso para você. A gente já tem aqui as coisas preparadas para poder falar isso para vocês. Então, antes da gente falar sobre a pergunta dele, né, que é acho que talvez uma das mais importantes aqui dentro da nossa live, é descrever para vocês alguns pontos de vista sobre a descrição de laudos. Tá? Esses pontos de vista que eu vou colocar aqui, eles dizem muito mais respeito a uma vivência pessoal de alguém que está há 20 anos praticando isso e que trabalha a ecografia vascular dos dois lados. Né? Eu sou tanto um cirurgião que realiza ou tem que ter a decisão de realizar a intervenção, como um ecografista vascular que ofereço o trabalho para os meus colegas para ajudar na decisão terapêutica dele. Então, primeiramente, o que eu quero dizer para vocês é que é muito importante que você se preocupe com os achados anatômicos. Então, se eu vou descrever uma veia, eu tenho que me preocupar primeiro com o calibre, por exemplo, desse tronco safeno, se esse tronco safeno ele é tortuoso, se a safena magna está hipoplásica em algum segmento ou se não, se ela foi totalmente visibilizada em todo o seu trajeto, se dentro da anatomia eu visibilizei trombos, né, sinais ecográficos sugestivos de trombos, isso tudo é muito importante. A partir do meu achado anatômico, aí em segundo ponto eu vou descrever os meus padrões de fluxo na sequência, ou seja, se está tudo normal ou se está anormal. E aí eu vou poder correlacionar o meu achado anormal no fluxo com a minha anatomia. Então, por exemplo, fica muito estranho a gente encontrar um laudo assim, safena magna com refluxo no terço distal da coxa, ponto. A gente não tem nesse laudo o calibre da safena magna nesse ponto, a gente não sabe se esse refluxo iniciou por alguma tributária ou uma perfurante, então é uma informação anatômica importante que tem que fazer parte do laudo. E a gente não sabe muitas vezes sobre alterações parietais que podem acontecer nessa veia ao longo do tempo, ao longo da doença. Por exemplo, as veias normalmente ela tende a se tornar tortuosas e com a parede mais espessada ao longo do tempo. Então, são dois pontos assim fundamentais. Na rotina diária, a gente não tem isso. Agora eu vou falar como especialista. Na rotina diária, o que eu recebo nos meus laudos, quando eu peço laudo para meus pacientes, são laudos muito sucintos, muito resumidos e pontuais. Safena magna com refluxo na crosse, tributária na panturrilha, perfurante na face medial do tornozelo. Ponto final. E não sei calibre, não sei posição, não sei altura, né? Então são pontos aqui, alguns pontos, lógico, fundamentais, não dá para a gente esgotar o assunto, que a gente quer comentar com vocês dentro desse aspecto. Então, falando sobre achados anatômicos, né? Qual a sua opinião a respeito desse achado? Nós estamos aqui na junção safeno-femoral, essa é a crosta da safena magna, adentrando a veia femoral comum. Então, qual a sua opinião a respeito dessa imagem?
Nós temos aqui anteriormente uma pergunta do Marcos Juliano. Paciente com safenectomia com vários perfurantes e erisipela de repetição é indicação para espuma? Então, Marcos, é assim, falar assim sucintamente para você sobre indicação de espuma, a espuma, ela realmente é indicada nos casos, indicação clássica, né? É paciente com insuficiência venosa num grau mais grave e que a abordagem cirúrgica, como dissecção, abordagem para a gente poder chegar nessa veia, se torna difícil. Quando o paciente já tem, como você colocou nesse exemplo, infecções de repetição, muitas vezes com dermatofibrose da pele. Nesse caso, se o paciente for sintomático para as varizes e eu tenho um ecodoppler que vai me dar a morfologia, a localização, o calibre, a extensão desse refluxo, sim. Se o paciente está sofrendo uma erisipela de repetição e dentro da noção do médico assistente do caso, a causa principal da erisipela ou a causa concomitante da formação da erisipela de repetição são as varizes, sim. Eu trataria as varizes e uma das boas opções dentro do arsenal terapêutico é a escleroterapia com espuma. Lembrando que não é a única, mas sim, estaria aí uma boa indicação, uma vez que você vai ter uma dificuldade de poder chegar, né, de secar essas veias e poder fazer a sua retirada, nesse caso que vai ter um processo inflamatório crônico instalado. Ok? Uma pergunta aqui. Diâmetro aumentado? Isso, a respeito dessa imagem aqui que nós colocamos. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Sim, correto, diâmetro aumentado. Aqui temos um diâmetro aumentado da crosta da safena magra. Mas temos mais algumas coisas aqui que podem ser observadas. Ana Paula Pires está falando aqui com a gente. Boa noite, Ana Paula Pires. Eu conheço a doutora Ana Paula Pires, uma colega minha de trabalho. Muito obrigada por nos ajudar nessa conversa aqui. Uma das melhores ecografistas vasculares que eu conheço. Muito obrigado. E ela não conhece essa imagem porque ela não viu essa imagem, nunca mostrei para ela. Então, na verdade, realmente para ela é uma novidade. Ela está colocando aqui para a gente que é um trombo em crosta, já progredindo para a veia femoral comum com 3 pontos de exclamação, né? Ou seja, chamando a atenção aqui para todo mundo e já dando um spoiler aqui do nosso diagnóstico. Mas é isso mesmo. Eu achei que o pessoal ainda ia demorar um pouquinho mais para falar isso, mas realmente é isso. Nós temos aqui uma crosta da veia safena magna, um quadro que nos chama a atenção para essa avaliação diária do que tem que ser percebido dentro do achado morfológico. Vejam aqui, nós temos uma crosta muito aumentada, independentemente de você falar sobre qualquer diâmetro, medida de diâmetro, valor normal de diâmetro, uma crosta extremamente aumentada, com uma imagem ecogênica dentro da crosta e adentrando a veia femoral comum. Essa posição desse trombo adentrando a veia femoral comum, perceba que ele ocupa aqui toda a região da junção safeno-femoral, já está progredindo aqui para uma tributária também adjacente, essa aqui chama-se veia epigástrica, né? E esse trombo já adentrando a veia femoral comum, nós já chamamos isso de um quadro de trombose venosa profunda. Então você imagina como apenas ao modo B, você conseguiu aqui fazer um quadro super importante, um diagnóstico super importante. Você fez aqui e conseguiu fazer o discernimento de um trombo que poderia estar apenas na veia safena magna, que é uma veia do sistema venoso superficial, então, clinicamente, nós chamamos isso de tromboflebite. E esse trombo, então, adentrando a veia femoral comum, o que clinicamente nós chamamos de trombose venosa profunda. Os riscos aqui são muito maiores e a terapêutica se torna muito necessária. Nesse caso, o que eu sugiro aos colegas é que, quando se depararem com um caso desse tipo, imediatamente encaminhe esse paciente para um serviço de emergência. Faz uma cartinha, coloca, olha, TVP na veia femoral comum, ou trombo adentrando a crosta da safena mergulhando na veia femoral comum. Não vai interessar muito a maneira como você colocar várias palavras aqui. O principal é que o diagnóstico principal é de uma trombose venosa profunda aqui e com um trombo de característica heterogênea. Isso aqui representa uma urgência médica. Para quem não é da área, né? Por que isso é uma urgência? Porque isso representa um risco iminente de
uma embolia pulmonar, que não é só uma doença grave, mas é uma doença potencialmente fatal. Então, se você puder fazer esse diagnóstico e encaminhar o paciente o mais rápido possível, você está cumprindo um dos papéis mais importantes do médico ecografista, que é para atentar ao que é grave e ajudar no diagnóstico e condutas dos nossos pacientes. Ok? Caio Góes, acabei de entrar na live. Seja bem-vindo, Caio. Boa noite. Excelente, muito obrigado pelo seu retorno aqui. Diga-se de passagem, qual o local exato para medir a junção safeno-femoral? Então, vamos dizer de passagem, vamos dizer aqui a nossa vivência, aqui a nossa experiência, né? Na verdade, você poderia medir a junção safeno-femoral em vários pontos quando a crosta está mergulhando. O que eu sugiro é que você atente sempre para a veia epigástrica, e o ponto que a veia epigástrica penetra na junção safeno-femoral, você faça essa imagem em corte longitudinal e faça aqui uma medida, né? Mais ou menos nesse caso daqui até aqui, para você ter uma noção do calibre da junção safeno-femoral. Se você fizer essa medida aqui quando você mergulha a veia femoral na veia femoral comum, a veia safena na veia femoral comum, você vai estar sempre superestimando o calibre. Se você fizer essa medida num segmento muito distal a esse ponto, você vai estar subestimando o calibre. Então, parece que a entrada da veia epigástrica é um ponto médio interessante para que você possa medir. Marcos Jerônimo, diâmetros aumentados, paredes espessadas. É a opinião dele aqui dessa foto que a gente colocou. Também é verdade. Aparentemente aqui existe um espessamento parietal. Em decorrência do quê, né? Em decorrência do processo inflamatório que está acontecendo aqui. É um processo inflamatório agudo. Você tem edema da parede, tá? Kleber Cunha aqui dando uma opinião. Muitas vezes com o refluxo causando identificação somente no modo B. O sangue fica mais ecogênico. Sim, é correto. Só que nesse diagnóstico aqui, veja, é uma ecogenicidade muito intensa, tá? Só que não é, claro, uma imagem estática, mas foi um diagnóstico de trombo adentrando a veia femoral comum, ok? Então, o recado dele é que o sangue espesso pode simular um trombo. Na verdade, o que você vai ver aqui é um sangue em movimento. E quando você fizer uma manobra de compressão muscular ou uma manobra de Valsalva, o que vai acontecer com esse segmento é que ele vai se esvaziar. E esse, entre aspas, trombo que você estava visibilizando, essa falsa imagem, representa uma armadilha dentro da ecografia vascular. Nesse caso, não. Nesse caso, tratava-se de um trombo fixo. Ok? Muito bem. Então, vamos passar aqui para esse outro caso, né? Uma safena magna em corte transversal e uma veia safena magna em corte longitudinal. Qual a sua opinião a respeito dessa imagem? Troquei a foto. Temos uma primeira opinião aqui, Nuri Borges, né? Um trombo residual. Muito bem. Um outro colega aqui, Marcos Una, colocando trombo antigo. Né? Trombo residual, trombo antigo. Muito bem, já são opiniões muito válidas aqui. Né? Vamos tentar falar um pouco melhor aqui sobre o que está acontecendo. Aqui a veia safena magna num corte transversal. Nós percebemos aqui uma zona bastante ecogênica, né? Eu sugiro que sempre que você faça esse achado, você confirme esse achado com um corte longitudinal. Porque essa imagem ecogênica que você está visibilizando aqui, na verdade nós chamamos de trave fibrótica ou trave ecogênica. Então você tem uma trave fibrótica ou trave ecogênica. Toda vez que nesse lugar, primeiramente, você teve um trombo, esse trombo foi recanalizado, né, pelo organismo,
por um mecanismo aí de fibrinólise endógena que o organismo lança a mão. E esse trombo, então, posteriormente, ele se torna uma trave ecogênica, uma trave fibrótica. Então, realmente, de uma maneira bem simples e bem resumida, nós poderíamos dizer, trata-se de um trombo antigo. Mas fica melhor você descrever assim, a presença de traves fibróticas, no caso aqui na veia safena magna, e a extensão dessas traves fibróticas na veia safena magna. Se você pegou segmento proximal, segmento médio, segmento distal da veia safena magna na coxa ou na perna. A outra questão muito interessante é que você tem o mesmo achado no sistema venoso profundo. Quando você tem um trombo que é recanalizado, esse trombo torna-se ecogenicamente uma trave ecogênica, uma trave fibrótica. Então, você tem o mesmo tipo de achado, você pode aproveitar esse conhecimento para transportar isso quando você tiver o mesmo achado no sistema venoso profundo. Nós temos mais algum questionamento aí? Nós escutamos um colega falar sinéquia, né? Um termo sinéquia. Então, sequela de trombose. Sim, é uma sequela de uma trombose, mas a sequela de uma trombose superficial. E sinéquia não é um nome que a gente dá para trombo recanalizado, né? Sinéquia é mais um termo cirúrgico utilizado para achados aí intraabdominais, etc., né? Cicatrização, mas para veia nós utilizamos o termo trave fibrótico ou trombo recanalizado. Um colega ali descreveu para a gente trombo antigo, né? O tromboflebite antigo, Edmar Pereira. Tromboflebite antigo, então. Aqui vai uma opinião pessoal, tá? Tromboflebite é um achado clínico, ok? Então, assim, um médico assistente sabe se o paciente está com tromboflebite ou não. Você pode, por exemplo, nesse caso aqui, se confundir e dizer que isso aqui é uma tromboflebite ponta, não falar se é antiga, se é aguda. Não tem muitas vezes como você dissemina a ultrassonografia. Para nós, ultrassonografistas, nesse momento do exame, nós temos que nos ater à imagem. Então, a sua imagem é de um trombo recanalizado com uma trave fibrótica na veia safena magna. Então, isso é sugestivo de um trombo antigo, de uma trombose, uma tromboflebite antiga. Eu não costumo colocar no laudo tromboflebite, nem aguda nem clínica. Eu coloco simplesmente que é um trombo recanalizado, a trave fibrótica, a extensão. Mas muitos colegas preferem colocar tromboflebite antiga. Não está errado. O grande problema é quando você encontrar um quadro que você acha que é agudo e esse quadro não for mais agudo. Não é? E nós vamos ter aqui uma demonstração a seguir a respeito de um caso semelhante aqui que ele quis colocar aqui para a gente. O Kleber colocando aqui, safena magna de diâmetro aumentado com debris hiperecogênico na luz vascular, sugestivo de síndrome pós-trombótica. Olha, é uma descrição bastante completa, viu, Kleber? Acho que ficaria assim bastante detalhada a sua descrição. Sim, uma descrição bastante válida, gostei. Apenas lembrar que aqui dentro desse contexto a gente vai tentar se tem refluxo pelo colodoppler, né? Vai confirmar isso com o Doppler espectral. Mas sim, a gente poderia colocar sugestivo de síndrome pós-trombótica aqui nessa veia superficial. Apesar de que síndrome pós-trombótica a gente descreve mais frequentemente para o sistema venoso profundo, mas é uma boa sugestão, porque não colocar uma sequela de trombose, né, da veia safena magna. Tá? A gente só não descreve, como eu falei, o termo tromboflebítico, eu acredito que seja um termo clínico. Ok? Passando aqui então para esse próximo caso, veia safena magna na coxa, okay? O exame da veia safena magna é um exame compressivo. Então esse caso vem de encontro ao que a gente acabou de observar aqui, eu quero a opinião de vocês, por favor. Quando nós estamos realizando esse exame, muitas vezes nós temos dúvida, né? Muitas vezes a compressibilidade venosa parece que ela é incompleta, mas você fica em dúvida do que eu vou falar a respeito disso, né? Então, esse filme aqui que a gente está passando, esse clipe, ele tem esse objetivo, né? Justamente procurar esclarecer vocês do que você pode fazer. Hoje em dia, nós temos muitas formas semelhantes de apresentação do que nós estamos mostrando aqui.
Nós temos, por exemplo, pacientes com sintomatologia aguda de dor no membro inferior, simulando uma trombose venosa profunda. Nós temos pacientes hoje tratados, como nós comentamos anteriormente, com escleroterapia por espuma, não é? Nós podemos ter um paciente que sofreu um trauma no membro inferior e está com muita dor. Muitas vezes esse exame é solicitado a você e você não tem sinal clínico nenhum. Você tem apenas e tão somente um sinal ecográfico. Então, gostaria de saber a opinião de vocês aí sobre o que nós estamos colocando aqui. O Marcos Jerônimo, trombo no interior da safena magna. A opinião dele. O Carlos Boronetti insiste aqui, tromboflebite. Tá? O Marcos Juliana, trombo anecoico. Muito bem. Então, fazer algumas considerações aqui, né? O Caio Góes, interrogar paciente se já fez aplicação. Isso, outro ponto de vista importante também. Veia não compressiva, a pressão do transdutor. Então, vamos juntar essas considerações aqui e colocar alguns pontos de vista básicos aqui no exame. Eu acho que quando você começa um exame de varizes, você tem que gastar 30 segundos para uma anamnese rápida. Né? Olha, bom dia, boa tarde, boa noite, você se apresenta ao paciente, fala qual foi o motivo do seu exame. Porque como foi colocado aqui pelos colegas, muitas vezes o paciente fala, olha, eu estou com uma dor em determinado ponto do membro inferior, eu preciso de uma investigação. Outras vezes ele vai falar para você assim, não, eu estou com uma inflamação na veia safena, né? Ele meio que quer te dar uma hipótese diagnóstica antes de você fazer o exame, porque ele já escutou do médico assistente. E muitas vezes o paciente foi submetido a um procedimento, uma escleroterapia por espuma, uma cirurgia convencional, uma escleroterapia laser ou radiofrequência. Você está examinando esse paciente. Pessoal, isso aqui na verdade é uma oclusão aguda da veia safena magna, que pode acontecer em qualquer uma dessas situações como achado ecográfico. Você pode ter aqui esse trombo que é anecoico e incompressível em um quadro de uma tromboflebite aguda, pós-escleroterapia com espuma, pós-termoablação com laser ou radiofrequência, pode ser espontâneo, pode ser após o trauma. Então, na verdade, o nosso achado aqui é de uma trombose, de uma oclusão da veia safena magna por um trombo anecoico, não é? E a veia safena magna encontra-se incompressível. Então, por esse aspecto mais anecoico do trombo, a gente tende a classificar esse trombo como agudo, não é? Alguns não querem se comprometer, dizer que o trombo é agudo, não tem problema nenhum, mas na verdade, na minha prática diária, dificilmente observei um trombo anecoico que não tivesse uma história de alguns dias ou semanas, né? Como nós mostramos lá na imagem anterior, quando você tem um trombo recanalizado, ele já tem várias semanas ou meses. Então, na verdade, o diagnóstico é de um trombo anecoico, uma oclusão da veia safena magna incompressível, ok? Incompressível. Temos mais algumas colocações aqui. Kleber Ribeiro, veia safena magna de conteúdo anecoico, não compressível pelo transdutor, sugestivo de trombose venosa superficial aguda. Perfeito, Kleber, é o que eu colocaria no meu laudo. Parabéns. O Rafael, safena magna de diâmetro aumentado com material hipoecogênico em seu interior, associado à perda da compressibilidade. Perfeito também, várias palavras, rico o laudo, parabéns. Você vê que fica muito melhor de escrever assim, safena ocluída na coxa. Fica muito mais completo. Que bom que a gente já tem colegas aqui com ótimas informações. Márcia Taídes, perda da compressibilidade da veia, sinal maior de trombo. Toma cuidado assim escrever sinal maior de trombo. Talvez você poderia escrever sinal de trombo significativo, apenas como sugestão. Ok? O Rafael aqui, sugestivo de trombose venosa superficial. Sugestivo não, Rafael, realmente é uma trombose venosa superficial, porque nós estamos percebendo aqui a veia safena magna no seu compartimento, como já explicamos anteriormente, e essa veia safena magna aqui não compressível, ok? O Edmar aqui pergunta mais uma vez, está louco para saber, Isso foi pós-espuma? Então, sim, esse paciente, esse quadro foi após uma escleroterapia com espuma,
Nós temos o nosso serviço, uma rotina no Hospital do Servidor Público Estadual, temos bastante experiência com a escleroterapia com espuma, isso nós já temos feito há praticamente 4 anos lá, coordenados lá pelo Dr. Sérgio Tiossi, que é o responsável por essa área, e dentro dessa rotina nós fazemos uma vigilância de 7 a 10 dias para perceber se a escleroterapia com espuma foi bem sucedida. Então, sim, nesse controle, a escleroterapia com espuma foi bem sucedida e houve o objetivo final, que era a oclusão da veia safena magna. Detalhe, se você não souber que a paciente acabou de ser submetida à escleroterapia com espuma, você está autorizado a dizer que é um trombo de característica aguda, não é? Mas, obviamente, você não sabe a origem disso. Se você sabe que é um controle pós-espuma, você vai poder dizer o seguinte: controle ecográfico pós-escleroterapia com espuma. E se o paciente puder te ajudar um pouquinho, te dar certeza, saber quantos dias foi o procedimento. Então, seria aqui um controle ecográfico pós-escleroterapia com espuma, demonstrando a oclusão da veia safena magna com trombo agudo, né? Seria um passo a mais que você poderia dar, por exemplo, como ocorre lá no nosso serviço. Nós sabemos o que foi feito com o paciente, claro, o paciente está num contexto dentro do serviço. Mas como a frequência da escleroterapia com espuma tem aumentado muito, então nós temos feito esses controles com cada vez mais frequência, e dentro dessa frequência a gente está se habituando com os achados. Isso é um sucesso terapêutico, né? Então, parabéns ao nosso colega lá que está coordenando a área e tomando conta dessa terapia aqui, que também, no dia a dia, a gente sabe que não é fácil, né? E a seguir, então, a questão que eu faço nesse achado, né, nós muitas vezes não vamos poder oferecer o filme para o paciente, mas hoje raramente a gente coloca o filme num CD, num ultrassom e fornece para o paciente. Eu vejo isso acontecer com os bebês, né, mas a gente não faz isso na nossa prática diária de ecografia vascular, mas gostaria de fazer, viu? Então, na verdade, nós produzimos imagens estáticas, né? Então, o que eu sugiro aos colegas que façam essa documentação é uma coisa simples de você fazer. Nós dividimos a tela em 2. Do lado esquerdo, você tem aqui a veia safena magna visibilizada e do lado direito, sendo realizada uma compressibilidade venosa. Então, você percebe aqui que a compressibilidade venosa ela está ausente e o trombo é anecoico. Então, isso aqui é uma documentação, uma foto para você colocar no exame para você justificar o seu diagnóstico. Tome muito cuidado com o que você vai documentar. É muito frequente a gente receber laudos com 20, 30, 40 imagens e dentro dessas várias imagens nenhuma mostrar de fato a patologia. Porque muitas vezes o colega está muito mais preocupado com o protocolo que ele tem que realizar do que um achado patológico. Uma mensagem resumida para vocês: preocupe-se em documentar o patológico. Você pode fazer 30 fotos, desde que você se preocupe com o patológico. Quando você encontrar um quadro desse, você pode visibilizar em modo B, fazer um dual da tela, colocar a cor, colocar o espectral para documentar a ausência de fluxo, colocar a veia num corte longitudinal, examinar essa veia em vários segmentos, documentar os vários segmentos escrevendo. Pode fazer o que você achar melhor, mas você não deixe de documentar o achado patológico. Nesse caso, principalmente porque se trata de uma confirmação de sucesso terapêutico, né? Igualmente importante. Ok? Ana pleura, isso, Ana pleura. Ligadura da crossa ou anticoagulação somente? Talvez ela esteja comentando aqui quando nós temos um quadro, né, agora falar aqui como cirurgião vascular, dessa tromboflebite aguda, né? Não há consenso sobre essa questão, tá? Nós estamos falando aqui sobre terapêutica, eu vou tentar resumidamente te contar. Normalmente, quando você tem um coágulo alojado na safena magna, que não está perto da crossa da safena, normalmente a nossa conduta é apenas o tratamento clínico, medidas gerais, anti-inflamatórios, calor local e o repouso do paciente. Quando esse coágulo está mais perto da crossa da safena, tem 2 condutas, realmente. Você pode ligar a crossa para evitar que esse trombo se estenda para a veia femoral comum, como nós mostramos no quadro anterior, ou você pode anticoagular.
A tendência hoje da literatura é sugerir a anticoagulação, ou seja, o tratamento clínico e não o tratamento invasivo, que você pode ter alguns riscos na manipulação desse segmento. Mas a tendência hoje é o tratamento clínico de uma maneira ou de outra. Essa outra imagem aqui, qual a opinião de vocês sobre essa imagem? Estamos aqui mais uma vez na junção safeno-femoral. Estamos achando interessante aqui que o pessoal está participando, está interessado, né? Só fazendo até pergunta aqui para mim como cirurgião vascular, não só como ecografista, né? Muito bacana isso, viu? A gente percebe aqui, na verdade, o que seria o próximo passo, né? Daquele nosso achado da oclusão da junção safeno-femoral com um trombo progredindo aqui para a veia femoral comum, tá? Dois pontos aqui interessantes a observar que a gente já vai comentar. Edmar Pereira Olímpio está colocando oclusão da junção safeno-femoral. Sim, correto. Oclusão da junção safeno-femoral, né? Só que essa oclusão da junção safeno-femoral, perceba, a safena magna terminaria aqui, ó, onde ela se junta à veia femoral comum. Por isso se chama junção safeno-femoral. Você perceba aqui que há um achado de um trombo ecóico adentrando a veia femoral comum. Então, o olho, né, o nosso olho, ele vai sempre na cor, aquilo que eu percebi. A hora que você começa o exame direto na cor, você já cria um problema para você. Faça o exame primeiro no modo B, depois no modo cor, depois na análise espectral. Então, aqui ó, nós temos uma oclusão da junção safeno-femoral, é um trombo heterogêneo. Ele tem alguns aspectos aqui ecóicos, outros mais anecoicos, né? E esse trombo adentrando a junção safeno-femoral e aqui a veia femoral comum apresentando um fluxo ainda, ou seja, ela com uma oclusão parcial. Então, é um quadro bastante importante, né? Igualmente como no anterior, você já tem aqui uma trombose venosa profunda instalada. Então, isso é igualmente importante. Esse trombo, esse coágulo, ele não se contentou em ficar na junção safeno-femoral, ele progrediu para dentro da veia femoral comum. E tome cuidado de não achar que só porque você viu aqui um trajeto de cor, você falar que a veia femoral comum está normal. Perceba os limites, olha, a morfologia. Aqui está a parede da veia femoral comum, a parede anterior, aqui tem um trombo. Esse trombo se continua aqui com a veia safeno-magna e ainda dentro aqui uma parte da veia femoral comum em sua parede anterior. Ok? Tudo bem? Vamos passar aqui para alguma outra questão aqui. Trombo na safena magna, já respondemos, não nure, trombo na safena magna, mas adentrando a veia femoral comum. Trombose superficial pós-ablação, ele pergunta, não, Carlos, foi o Carlos que perguntou, não, essa trombose superficial ela foi espontânea. O paciente desenvolveu um quadro clínico de tromboflebite superficial e progrediu para a veia femoral comum. Não foi pós-procedimento, foi espontâneo. Márcio Jerônimo, trombose de aspecto subagudo da junção safeno-femoral sem sinais de recanalização. Marcos colocou uma outra questão importante. Quando nós percebemos trombos de característica heterogênea, não simplesmente trombos anecoicos, né, ou homogêneos, né, os trombos totalmente anecoicos seriam então de aspecto homogêneo, nós podemos sim, e se bem que não há consenso sobre essa questão, mas você pode considerar esse trombo como um trombo heterogêneo, então sendo assim uma trombose subaguda, uma oclusão venosa subaguda, seja ela superficial ou profunda. Sim, seria uma opinião válida e você poderia descrever isso no laudo. Não há consenso sobre essa questão, porque nós não sabemos há quantos dias isso está ocorrendo, mas o aspecto lembra um aspecto subagudo, o que ajuda muito aquele questionamento para o paciente, né? Por que você veio, há quantos dias você está sentindo dor na perna? Isso também te dá uma certa noção. Se já tem alguns dias, é claro que o quadro subagudo é mais provável. Se começou hoje, né, é mais provável que esse quadro seja agudo, mas
Mais uma vez reforçando, nós comentamos sempre a respeito do aspecto ecográfico, não é? E o aspecto ecográfico aqui sim pode ser descrevido como um trombo subagudo. Temos mais alguma colocação a respeito dessa imagem? Vamos passar para o próximo item aqui, que é o item final, né? Foi perguntado aqui sobre representação de refluxo, sobre origem e drenagem de refluxo. Então, eu quero colocar aqui, resumidamente para vocês, alguns pontos de vista muito importantes, agora falando como especialista. É praticamente inútil você fazer um laudo de ecografia vascular sem uma cartografia em mãos. Se você estiver fazendo para o cirurgião vascular, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele receber o seu laudo é olhar se tem a figurinha, essa cartografia aqui que a gente está mostrando para vocês. Porque o cirurgião, ele quer ter primeiramente uma visão global do quadro do paciente. E essa cartografia, muito embora muito simples, muito singela, né? Nós estamos representando aqui o membro inferior direito, tanto na face anterior como na face posterior e os seus respectivos achados. Apesar de você fazer isso de uma maneira muito singela, você está, na verdade, mostrando um quadro clínico, panorama de um quadro clínico para um especialista que quer o diagnóstico e quer tratar esse paciente. Então, laudo de ecografia vascular sobre varizes dos membros inferiores sempre se acompanha de uma cartografia venosa. Primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, você tem que definir qual vai ser a sua legenda. Então, nós colocamos aqui os segmentos de refluxo em vermelho, os segmentos de fluxo normal em azul, e representamos as veias perfurantes como uma bolinha, um círculo, o que vocês acharem que tem que representar aí, um X, um ponto mais forte, alguma coisa assim. E nós sempre definimos aqui os nossos achados. Primeira coisa importante é a gente definir onde a gente vai medir o diâmetro das veias. Então, aqui no Cetros, a nossa opinião é de que nós devemos medir o calibre da veia safena magna na crossa, um calibre em coxa proximal e coxa distal, e um outro calibre em perna proximal e na posição da perna distal. Esse calibre medido em milímetros e com uma casa decimal apenas. Então, vocês perceberam aqui que nós temos 7 medidas ao todo. Alguns colegas colocam apenas uma medida na coxa, terço distal da coxa e da perna. Outros colegas colocam, além de terço proximal e distal, mais uma medida no terço médio. Então, você acrescentaria o laudo, ficaria 9 medidas apenas para a safena magna. Não há problema nenhum. Esse calibre ele deve ser feito com um caliper na veia no corte transversal, para a veia safena magna em coxa e perna, e abrangendo a face antero-posterior da veia e nunca látero-lateral. Porque látero-lateral você pode superestimar o calibre, visto que todos os vasos são elipse, né? Então, primeiramente a crossa, a coxa e a perna, as medidas do calibre. E num segundo momento aqui, essa representação gráfica do que nós estamos fazendo sobre a patologia do paciente. Então, a pergunta, existe refluxo? Né? Onde está esse refluxo? Uma outra questão que é morfológica, se existe tortuosidade dessa veia safena magna, se existem muitas tributárias ascendendo a ela ou se comunicando com ela. Então, nesse quadro aqui, qual foi o diagnóstico? O diagnóstico foi de um refluxo da veia safena magna, desde a crossa, ou junção safeno-femoral, como vocês preferem chamar, as duas maneiras são aceitas e são corretas. Esse refluxo com origem na crossa, em trajeto descendente pela coxa, até o terço médio da perna. Quando chegou aqui no terço médio da perna, esse refluxo ele foi drenado por uma veia perfurante. Então perceba aqui, a origem do refluxo foi na junção safeno-femoral. Você vai precisar falar a extensão desse refluxo no sentido caudal e a drenagem. Todo refluxo tem um ponto de origem e todo refluxo tem um ponto de drenagem. Então, a origem foi a junção safeno-femoral em relação ao tronco safeno e a drenagem foi pela veia perfurante. Essas veias perfurantes ou as tributárias, nós temos que definir qual vai ser o nosso ponto anatômico para poder descrever em relação à altura.
Então nós podemos escolher aqui a face plantar, que eu acredito que seja um ponto muito útil para você falar sobre qualquer altura aqui e qualquer coisa que ocorrer. Por exemplo, a altura que inicia um refluxo na safena magna, a presença de uma tributária significativa, tudo a partir da face plantar. Outros autores defendem também que você deve usar essa linha aqui horizontal que nós estamos colocando, que seria a interlinha articular do joelho. Então, para qualquer coisa que estivesse na coxa, no segmento da coxa anterior ou posterior, você poder definir aqui essa altura de um achado em relação à interlinha articular. Isso nem sempre é simples fazer, às vezes o paciente dobra muito a perna, ou fica com a perna inquieta. Eu considero mais simples você fazer a partir da face plantar. E nessa questão aqui, colocar a altura, né? Olha aqui, a perfurante que drena o refluxo, que na verdade nós chamamos aqui nesse caso de perfurante de drenagem, ela se encontra a 22 centímetros acima da face plantar. Então isso é extremamente importante para o cirurgião, por exemplo, que queira tratar o paciente, a localização da patologia e a drenagem do refluxo. Então, se eu quiser ter um tratamento eficiente, eu também preciso abordar esse segmento, senão eu estou abordando o paciente de maneira incompleta. Ok? O próximo exemplo aqui que a gente coloca, né? Um outro exemplo de cartografia com refluxo, a medida da veia safena magna em vários segmentos aqui, como nós colocamos para vocês. O Kleber aqui está colocando para a gente. Por que tantas medidas se o refluxo não tem ligação com o calibre? Então, boa pergunta, Kleber. Na verdade, essa medida dos calibres ela deve ser obrigatoriamente feita, porque isso diz respeito também à intervenção vascular. Imagine você, se eu tiver aqui no terço médio da coxa uma safena hipoplásica e ela for submetida a uma intervenção, o cirurgião pode querer, por exemplo, introduzir um instrumento para poder queimar essa safena, seria um laser, né, uma radiofrequência. Ou ele pode fazer o tratamento habitual, que a gente passa um instrumento que se chama fleb extrator. É como se fosse uma fibra, né, um cabo, que você está passando um catéter por dentro da veia safena. Então, uma informação, por exemplo, de uma hipoplasia é extremamente importante. Por outro lado, a informação de uma dilatação significativa também é importante, porque no momento que você faz a intervenção do paciente, muitas vezes, esses dispositivos aqui, se eu tiver uma dilatação muito grande da safena em qualquer ponto, esse dispositivo, essa fibra que eu estou tentando subir, ela pode enroscar na safena porque você tem uma dilatação ou uma tortuosidade muito grande. Então, no momento que isso acontecer, o cirurgião vascular vai lembrar de você. No momento do exame, o cirurgião vai lembrar do ultrassonografista, porque, na verdade, se houve uma hipoplasia ou não progrediu uma fibra por aqui, eu vou pensar por que não foi colocado o calibre de maneira correta. Então, o calibre, mais uma vez, ele é colocado de maneira anatômica para a gente ter uma noção global da distribuição da safena, inclusive da dificuldade de abordagem que a gente pode encontrar. Okay? Não é simplesmente para a gente dizer se tem ou não refluxo, porque calibre não tem nada a ver com refluxo, mas você está dando aqui uma informação completa em termos de calibre da safena durante o seu trajeto. Isso você deve fazer tanto para a safena magna como para a safena parva também. Davi Campos, medir o calibre em manobra de Valsalva. Boa pergunta, Davi. O calibre ele deve ser medido com o paciente em pé, na posição de repouso. Se você fizer a manobra de Valsalva, você vai sempre superestimar o calibre. E aí você vai entrar naquela outra questão. Eu vejo um calibre, por exemplo, de cross ao repouso de 4,5 milímetros. Se eu faço uma manobra de Valsalva, esse calibre vai para 6, 6,5 e eu coloco esse 6,5 no laudo. O cirurgião que recebe, muitas vezes ainda tem aquele pré-conceito. E no seu laudo vem descrito assim, crosta da safena com calibre de 6,5 milímetros, suficiente. E o cirurgião vai perguntar, será que isso está certo? Então você nunca deve fazer nenhuma manobra que superestime o calibre, nem Valsalva, nem compressão distal. O calibre é medido na posição de repouso, tanto na crosta como para os demais segmentos da safena. Apenas que o ideal é que tudo isso seja feito em pé. Ok? Então, complementando aqui essa cartografia, né, esse diagnóstico, nós tínhamos aqui um refluxo da veia safena magna,
desde a sua crosta, né, desde a junção safeno-femoral, em direção descendente, até aqui o terço proximal da perna. Então, se nós percebemos aqui que a safena magna deixou de ser insuficiente, nós obrigatoriamente temos que procurar por um ponto de drenagem. A drenagem aqui a gente representa por uma tributária, né, uma minhoquinha vermelha aqui, né? Essa minhoquinha aqui, como a tributária, a gente localizando se ela é lateral ou se ela está em posição mais medial, se ela pode fazer aqui um trajeto descendente posterior na panturrilha. Nesse caso, a drenagem se deu por essa tributária da perna, localizada a 30 centímetros da face plantar. Então, eu tenho aqui, mais uma vez, um refluxo da safena magna, que foi um refluxo segmentar, não é? Ele não era um refluxo de todo o segmento da safena magna, mas veio por um bom segmento da safena magna e fisiopatologicamente, né, a partir da crosta, que é um segmento que costuma ser muito patológico, muito sintomático para os pacientes. Então, no momento que você coloca o trajeto desse refluxo, coloca por onde drenou o refluxo, o cirurgião é capaz de perceber qual é a magnitude da doença, a magnitude da patologia, e dessa maneira, então, poder compreender melhor e tomar a melhor decisão terapêutica. Lembrando que a origem do refluxo muitas vezes pode ser na crosta ou pode ser em algum ponto aqui da safena magna, também alimentada por uma tributária, também alimentada por uma perfurante e algumas vezes isolado. Você pode ter o refluxo começando no segmento da veia safena magna em um ponto onde a válvula naquele ponto se tornou insuficiente. Então, eu não tenho nem uma tributária, nem uma perfurante que possa contribuir com esse refluxo. Mas eu tenho sim um refluxo, então, localizado da veia safena magna. Kleber Cunha está perguntando: como descrever uma atrofia da safena que se inicia no terço médio da perna e vai até a metade da coxa, drenagem segue por veia superficial? Então, Kleber, a descrição é muito aproximada do que você colocou, tá? Eu vou só pedir uma licença aqui, voltar alguns slides anteriores, só para colocar aqui essa situação. Nós já estamos aqui concluindo, né, a nossa live, mas essa situação aqui, esse grupo de 1/3 dos pacientes que vai apresentar hipoplasia ou aplasia da veia safena magna, justamente o que ele perguntou: olha, a veia safena magna aqui, hipoplásica ou aplásica, drenando por uma veia. Essa veia nós chamamos de veia safena acessória, ok? Então, você pode descrever tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Você define o ponto de altura que isso se iniciou. Eu sugiro que você faça essa medida em relação à face plantar. E você coloca aqui, então, por exemplo, veia safena magna hipoplásica a partir de 25 centímetros da face plantar, drenando o seu fluxo através de veia safena acessória e reconstituindo a veia safena magna, por exemplo, a 52 centímetros acima da face plantar. Esse é o primeiro ponto da resposta da morfologia e da distribuição anatômica dessa alteração que houve na distribuição da veia safena magna. O segundo ponto é se esse segmento está doente. Quais doenças ele poderia ter? Ou um refluxo ou uma oclusão, uma obstrução. Então, é muito frequente que a safena magna apresente um refluxo e esse refluxo drene, então, por essa veia safena acessória, não é? E se comunica aqui com a safena magna na perna, então, continuando esse refluxo até algum determinado ponto ou não, né? Ou que esse refluxo seja drenado aqui por alguma outra tributária. Então, é dessa maneira que você deve responder essa questão, sempre percebendo a respeito dos pontos anatômicos de altura, onde termina, onde acaba. Isso é muito importante para o cirurgião saber. Okay? Então, assim, a gente já está encerrando, né? Queria saber, antes de dar o tchau aqui, o pessoal ainda está perguntando, né? Vamos ficar aqui à disposição da pergunta de vocês, ok? O Marcos Jerônimo: uma dúvida sobre a cartografia. O senhor utiliza algum software de cartografia ou faz a cartografia manual?
Marcos, eu já tentei utilizar o software, tá? Vou te falar aqui uma experiência pessoal. Eu trabalhei por muitos anos numa clínica que queria que nós fizéssemos a cartografia no software por uma questão de capricho, né? Os softwares para cartografia, eles trazem uma grande vantagem e, ao mesmo tempo, uma grande desvantagem. A grande vantagem é que a estética do exame, ela fica bonita. E você está fazendo uma cartografia num programa de computador, com um desenho pré-definido, o seu traço e as marcações que você faz, as legendas, elas são todas pré-definidas lá no programa que você está utilizando, né, o que é, na verdade, um aplicativo, mas fica bonito. Agora, o grande problema é que você gasta muito tempo para isso. Porque quando você faz uma cartografia, para você conseguir chamar a máscara, então você tem uma máscara da cartografia do membro inferior direito. Aí você primeiro faz as alterações dos tronculares da magna, depois as tributárias, depois as perfurantes. Aí vamos ver a parte posterior desse membro, a safena parva e suas tributárias e perfurantes. Depois você chama a outra cartografia do membro contralateral e vai fazer a mesma coisa. E você vai se preocupando em caprichar, em colocar a legenda, e tudo aquilo torna um certo tempo, né? Então, assim, eu acho que é muito válido. Eu acho que se você conseguir trabalhar com isso de uma maneira rápida, e tão rápido quanto você vai fazer isso aqui, eu acho que é muito importante. Então, qual seria a maneira mais rápida? Isso aqui nós estamos com uma folhinha de sulfite, né? A gente imprimiu aqui esse desenho numa folha de sulfite. E eu tenho aqui uma canetinha vermelha para refluxo, uma canetinha azul para fluxo normal, uma canetinha preta para desenhar as minhas regiões de aplasia, hipoplasia ou de oclusão da safena magna. E eu consigo fazer isso aqui rapidamente. Uma vez feito esse desenho, eu procedo da seguinte maneira. Eu termino o exame e primeiro faço a cartografia. Quando eu termino a minha cartografia, aí eu faço o laudo, porque essa cartografia, se eu deixar na gaveta e tiver que fazer esse exame daqui 2 ou 3 casos e sentar para digitar o laudo, eu me lembro exatamente o que aconteceu com o paciente. Se eu não fizer a cartografia, muitas vezes passa um caso complicado, você está sem tempo no momento de fazer o laudo e deixa para o final da agenda. Isso é uma conduta muito comum, né? Na ecografia vascular. Se eu deixo de fazer isso, eu, na minha experiência, sinceramente, eu me perco, né? Então, o que eu sugiro, né? Fazer sempre a cartografia. Eu acho que a gente fazendo na folha de papel sai mais rápido, sai mais prático. Você pode colocar N legendas, escrever o que você quiser a caneta, as alturas de perfurantes, as alturas de tributárias, fazer da maneira como você quiser, mas sempre lembrando o seguinte, a informação tem que ser mais completa possível. Então, se você aprender bem a trabalhar com um programa de software e fizer ao mesmo tempo que você consegue fazer isso, tudo bem. Eu consigo fazer uma cartografia de cada membro em 2 a 3 minutos, né? Eu não consegui reproduzir esse mesmo tempo utilizando o software. Demorava em média 10 minutos para cada membro, isso consumia muito tempo e isso acabava atrasando muita gente. E só um último detalhe. 70% a 80% dos exames que a gente faz na ecografia vascular periférica são exames de varizes dos membros inferiores. A seguir você tem uma proporção das solicitações de carótidas e os outros exames se distribuem, né? Os exames arteriais dos membros, os exames amortilíacos, etc., eles se distribuem aí nessa outra proporção. Mas a grande maioria de exames sobre varizes dos membros inferiores e daí, tamanha a importância da gente poder estar aqui hoje nessa live. Temos mais alguma colocação aí do pessoal? Márcia Taides. No caso da espuma, o achado ideal é a oclusão da veia, né? Mas pode haver um resultado parcial, como redução no diâmetro da veia e melhora do refluxo, ponto de interrogação. Justamente, na avaliação da espuma, isso a gente avalia mais detalhadamente dentro do nosso curso de ecografia vascular, não é? E apenas aqui comentar com vocês que no segundo semestre nós temos um curso específico sobre escleroterapia com espuma, que vai ser oferecido para os especialistas.
Mas comentar com vocês que sim, o resultado pode ser parcial e é esse o seu objetivo, né? Quando você faz a avaliação, se a oclusão foi completa, você teve um resultado excelente. Se a oclusão da veia foi apenas parcial, surge a segunda pergunta. Há refluxo? O refluxo persistiu? Então, oclusão parcial com persistência do refluxo é um resultado incompleto e é um resultado que não é desejado pelo especialista. Então, dessa maneira, está nas mãos da ecografia vascular falar sobre o resultado da escleroterapia com espuma, ou seja, se ele foi ótimo ou se ele foi subótimo. E para isso, realmente você tem que otimizar o seu exame e procurar fazer a varredura da veia safena magna ou da veia safena parva nos territórios que ela foi submetida a esse procedimento. Ok? Bom, eu gostaria de... Então, a gente já está bastante tempo aqui, né, na live, né, já conversamos bastante, parece que não temos mais pergunta, colocação aqui dos colegas. Eu gostaria de terminar essa live aqui, foi muito agradável, muito construtivo estar aqui com vocês hoje, né, agradecer muito pela atenção e colocar finalmente um ponto crucial aqui dentro do nosso perfil formativo aqui no Cetros e falar sobre o nosso curso de aperfeiçoamento em ecografia vascular periférica. Nós temos aqui um curso de pós-graduação em São Paulo. Esse curso de pós-graduação em ecografia vascular periférica que já teve início em Belo Horizonte. Este ano nós estamos iniciando a turma aqui na capital de São Paulo. E esse curso ele vai contar com 10 módulos. Nesses módulos é um curso de aperfeiçoamento. O nosso objetivo é desenvolver em cada módulo um tema específico, de maneira a abordar para o aluno uma informação completa dentro de cada tema que for analisado. Então, o curso ele é realizado em cada módulo às sextas, sábados e domingos. Sexta e sábado nós temos teoria pela manhã e prática à tarde. E no domingo pela manhã nós temos discussão de casos clínicos e análise de artigos científicos, atividades sempre feitas em grupo, sempre feitas com a interação de todos os participantes do curso. É importante ressaltar que esse curso ele não é apenas um curso modular, ou seja, 10 mini-cursos dentro de um curso de aperfeiçoamento, absolutamente. Esse curso ele se trata de maneira a tratar cada tema de uma forma completa, então nós vamos desde a base até o conhecimento mais avançado e principalmente com as evidências atuais dentro do diagnóstico para cada segmento diferente que é abordado e trazer para vocês os conceitos atuais, né? Esses conceitos que muitas vezes as pessoas já têm mais antigos, mais desatualizados, poder aí alcançar dentro do final desse curso de aperfeiçoamento uma otimização do profissional para que ele se prepare para o mercado de trabalho. Então, sendo que você vai ver dentro desse curso todos os protocolos e técnicas diagnósticas da ecografia vascular periférica, o programa trata então da ecografia de carótidas e vertebrais, arterial e venoso de membros inferiores e superiores, ecografia da aorta abdominal, e ecografia dos ramos mesentéricos e igualmente das veias do abdômen também, e nós temos incluído também nesse curso um módulo sobre Doppler hepático. Como atualização, principalmente nós oferecemos para os nossos alunos uma atualização em um método, uma técnica que é extremamente atual, que é sobre meios de contraste ultrassonográficos, que é um tema que também tem sido bastante requisitado aqui no CETS para que a gente possa mostrar aos alunos e há um módulo específico para isso. Então, eu gostaria que ele está divulgando essa nossa atividade, que na verdade para nós é um grande prazer, né, poder estar contribuindo cada vez mais com esse perfil formativo numa escala ascendente, né? Muitos alunos nossos começam aqui o curso básico, partem para os cursos mais avançados e voltam, e se voltaram é porque confiaram na gente, né? Então, de qualquer maneira, o que eu posso fazer aqui nesse final é agradecer a confiança depositada de vocês, agradecer toda a atenção aí durante esse tempo que nós ficamos juntos
E nós continuamos aqui abertos para dúvidas. Se você quiser enviar alguma dúvida, algum questionamento, tem os canais do Cetros aqui nas redes sociais, que você pode enviar a respeito dessa live, e eu pessoalmente vou estar respondendo para vocês todas essas questões nas próximas semanas que se seguirem. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até mais.